Oi, gente. A nossa aula de hoje vai falar sobre a urbanização brasileira, dando continuidade ao processo de industrialização que a gente aprendeu semana passada. A urbanização no Brasil. O processo de urbanização do Brasil está diretamente ligado ao processo de industrialização. Por quê? Antes de existir indústria, não existia, de fato, cidades grandes, só existiam cidades pequenas aqui no Brasil. O processo do êxodo rural impulsionou o crescimento da cidade. Por quê? O que foi o êxodo rural? Quando a pessoa deixou de morar no campo para morar na cidade. Por que ela decidiu fazer isso? Para buscar emprego na cidade. Pois milhares de pessoas migraram para as cidades em busca de emprego e melhores condições de vida. O emprego que eles buscavam era onde? Justamente nas indústrias, tudo bem? Começou então, de fato, o desenvolvimento das cidades. Uma das características desse momento foi os grandes aglomerados urbanos, com moradias impróprias, com péssimas condições de vida e saneamento básico. Para vocês terem uma noção, a cada, por exemplo, 500 pessoas dividiam um único banheiro. Então, por exemplo, existe uma grande disseminação de doenças, não se tinha água tratada, porque, de fato, as cidades não estavam apropriadas para receber essa grande quantidade de pessoas. E aí surgiu esse tipo de moradia. Os bairros periféricos, começou a surgir as favelas. Eu fico pensando, o que acontece se uma casa, que seria a casa base, acontecer algum problema de estrutura, né? Vai abalar todas as outras casas que tem para cima, né? Então, essa era a realidade do início do processo de urbanização do Brasil. Hierarquia urbana. Dentro das cidades, existem a hierarquia definida de acordo com o desenvolvimento do local e o poder aquisitivo dos habitantes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui em Goiânia. Uma pessoa que mora no setor bueno, quais são as condições financeiras que ela tem? Provavelmente, ela tem muita condição financeira, muito poder aquisitivo. Por quê? O aluguel é mais caro, os terrenos de se comprar são mais caros, porque está bem no centro comercial de Goiânia. Uma pessoa que mora em um bairro mais afastado do centro, uma pessoa que mora em bairros periféricos, provavelmente o poder aquisitivo dela é menor, tá bom? E existem as cidades que elas são definidas de acordo com a seguinte forma. As metrópoles, definidas como cidades que exercem independência sobre as outras. Por exemplo, Goiânia é uma metrópole, porque várias outras cidades, elas dependem de Goiânia. Por exemplo, a partir dos serviços das redes de transporte, serviços de saúde, educação, tudo depende de Goiânia. Cidade global. São cidades com influência global. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo é uma cidade global. Por quê? Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que já tenha ouvido falar do Brasil, provavelmente já ouviu falar dessa cidade, São Paulo e Rio de Janeiro. Deixa eu só afastar a bolinha aqui, porque ficou bem em cima. Aqui, ó, megacidade. A megacidade são qualquer tipo de cidade que tenha mais de 10 mil habitantes. É considerado uma megacidade. Vou voltar a bolinha para o lugar, me voltar aqui pro lugar, para continuar a nossa aula. Pronto. Os problemas urbanos. São inúmeros os problemas urbanos. E qualquer cidade, seja a cidade mais rica ou a cidade mais pobre, ela vai ter algum tipo de problema urbano. Primeiro, a poluição do ar, da água e do solo. Maior problema das cidades hoje. Como que a água é poluída? A partir dos resíduos industriais. Como que o ar é poluído? A partir dos resíduos industriais e a partir também da água do solo. Da água dos esgotos jogados na água. Como o solo é poluído? A partir de utilização de insumos agrícolas, a partir de você jogar óleo, fazer o descarte incorreto do lixo, o solo é poluído dessa forma. O trânsito. O grande problema das grandes cidades hoje é exatamente o trânsito. Porque existe uma grande quantidade de carros e as vias públicas nem sempre foram projetadas para isso. E aí existem inúmeros... os governos fazem inúmeras artimanhas para melhorar isso. Vou dar exemplo para vocês. Aqui em Goiânia, em algumas cidades, tem a via do ônibus, corredor obrigatório do ônibus, onde só o ônibus pode transitar ali. Em São Paulo, tem o rodízio de placas. Se você tem placas ímpar ou par, você pode andar em determinados dias da semana. Desemprego. Grande parte das pessoas que moram nas cidades não tem emprego.
E aí tem que buscar uma qualificação, tem que buscar o emprego. Moradias inadequadas, moradias em locais impróprios, à beirada de rios, em morros, tá bom? Sistema de saúde. Às vezes o sistema de saúde ele não é o suficiente para adequar a quantidade de pessoas de uma determinada cidade. Isso a gente está vendo bastante nessa crise do coronavírus, né? Porque não tem UTI para todo mundo, não tem leite de hospital para todo mundo, o governo está tendo que correr, criar hospitais, revitalizar hospitais para conseguir suportar a necessidade de todos os doentes. Educação talvez seja um dos grandes problemas, e que eu falo da educação pública, tá bom? A educação pública, e muitas escolas não são de qualidade. Por isso que muitas vezes as pessoas preferem estudar em escola privada do que uma escola pública. E o que está escrito aí atrás é infraestrutura, que é a própria dinâmica de funcionamento da cidade. Por exemplo, iluminação, asfalto e etc. Metropolização. Com o processo de industrialização, algumas cidades brasileiras receberam um grande contingente populacional. Maior exemplo dado aqui é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, quando começou o boom industrial, recebeu uma grande quantidade de pessoas. Então, ela foi se tornando uma das principais metrópoles brasileiras. Isso gerou um forte desenvolvimento da cidade, se tornando influentes em diversos setores da economia. Por exemplo, a cidade de São Paulo. Hoje em dia, tem todos os tipos de indústria, todos os ramos da economia encontram-se na cidade de São Paulo, tá bom? E esse processo gerou várias regiões metropolitanas, que atendem diversas cidades pequenas ao seu redor. Também acontece com o caso de Goiânia, né? Goiânia é uma cidade metropolitana que divide sistema de saúde com diversos outros locais, tanto do estado como de outros estados. Eu já ouvi falar, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar também, muitas pessoas que são de outros estados que vêm para Goiânia para tratar doenças. Por exemplo, o câncer. Vou dar um outro exemplo também que eu vi no jornal esses dias. Processo de separação de gêmeas que tinham nascido grudadas. Elas nasceram grudadas, moram no interior de São Paulo e vão vir para cá para fazer a cirurgia de separação, tá bom? Só exemplo de influências, né? Atualmente, o governo tem promovido a desmetropolização, ou seja, o governo está incentivando o surgimento de outros centros industriais em áreas mais afastadas das metrópoles. Um grande exemplo disso aqui é a criação da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma região criada em Manaus, que contém diversas indústrias tecnológicas a fim de desenvolver aquela região, tá bom? Criada pelo governo também. Essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Eu quero que vocês copiem todos esses slides no caderno de vocês, me mandem foto. E também quero que vocês façam os livros na página 751 até a 755. Beijo e até a próxima.